Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia segue o devocional em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim: Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Esta palavra, esse ensinamento que o apóstolo Paulo aqui está trazendo na segunda carta de Coríntios, ela nos dá margem para várias linhas de ensino, várias linhas, né, de doutrina, de ensinamento, de caminho que podemos tirar. Em uma destas linhas, a qual a própria palavra, na exposição, ela declara, como no verso 14, ele diz assim, mas a mente deles tornou-se insensível. Ou seja, não tem a sensibilidade. Não tem a sensibilidade de quem? Do Espírito. Não tem a mente de Cristo, não tem a compreensão para receber a palavra, para receber o ensinamento e assim como no seu coração se abrir para receber a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. Então o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo o seguinte: e quando ouvem a leitura, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Ele está dizendo o quê? Ainda que ouça a palavra, ainda que leia a Bíblia, ainda que examine, ele está dizendo, o coração não recebe a palavra. Porque a palavra só entra na nossa mente e no nosso coração quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida para Cristo. Então o Espírito Santo veio habitar conosco. E o Espírito Santo habitando conosco, ele fez o quê? Ele abriu o nosso entendimento, abriu o véu do entendimento, para que possamos adentrar no santo lugar, para que possamos adentrar ao propiciatório, o santíssimo lugar onde o sacerdote só poderia adentrar uma vez no ano e não sem sangue, como diz o escritor de Hebreus. Então, aqui, esse véu só é aberto quando há uma convenção. Eu lembro de algumas pessoas que eu conheci e até evangelizei, e eu ouvi pessoas falando, nessa caminhada minha na presença de Deus, desde a minha convenção, pessoas falando que eles tinham o Espírito Santo, o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo antes de me converter. Isso é uma grande mentira. Ninguém pode receber o Espírito Santo sem a convenção. Só há a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, só na nossa convenção. É verdade que o Espírito Santo pode trabalhar, ele está trabalhando já há um tempo, ele já estava trabalhando antes de eu me converter. Mas ele trabalhou para eu me converter. Mas eu não tinha o Espírito Santo em mim. Nenhum de nós tínhamos o Espírito Santo, nós sabemos disso. Então aquele que está fora, aquele que é um mero religioso, que ele até vai para a igreja, ele até gosta do culto, ele até gosta do ensinamento, mas se ele não se converter, o véu para ele continua de pé. O véu não se rasgou. Assim que Paulo está declarando aqui, os judeus, se ele não se converter ao Senhor Jesus, o véu vai continuar para ele, como se ainda não se rasgou. Mas quando ele se converter, o véu é removido. Então, para toda a humanidade, ainda que o véu se rasgou de alto a baixo na cruz de Cristo, para aquele que não se converteu, o véu continua por estar rasgado. Porque só na convenção é que ele é removido. Olha o 15. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu
sobre o coração deles. Ele está falando de quem? Ele está falando especificamente para os judeus na época, e não só ali. Havia judeus espalhados por toda a Europa. Você vai ver em Atos dos Apóstolos Paulo tendo problema com os judeus por causa da dificuldade que tinha. Ele falando do amor de Jesus, ele falando do amor de Cristo, da salvação pela cruz, e eles apresentando a lei de Moisés. Não é o problema o que Paulo expressava, a questão não era a lei, não é a lei até hoje. A questão não é a palavra, a questão é crer ou não crer em Jesus. Porque Deus, ele não recebe aquele que vai direto a Deus. Não existe esse negócio, irmão, eu vou orar em nome de Jesus. Vou nada, eu vou orar direto a Deus. Deus não recebe. Deus não recebe. Porque o próprio Deus, ele entregou toda a autoridade a Jesus. Filipenses, no capítulo 2, ele declara que Deus deu um nome a Cristo que está acima de todo nome, onde no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então, Jesus tem este nome. Quando entramos na presença de Deus para orar, para fazer qualquer petição, nós faremos em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que Deus ouve. Deus ouve a oração no nome de Jesus. Aquele que ora e não ora em nome de Jesus é só um monólogo. Ele vai orar, mas Deus não vai dar crédito à sua oração, porque está sendo descredibilizado a autoridade e o sacrifício de Jesus. Então o véu continua por ser rasgado. Amém? E outrora, quem entrava no Santo do Santo era o sacerdote. E Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. E não da linhagem de Melquisedeque, mas sim de uma ordem superior. Ele está à destra do Pai para interceder pelos seus, pelos santos. Ele é juiz, ele é advogado. Então temos que adentrar em nome de Jesus. Contudo, quando um deles se converter ao Senhor, o véu é retirado. Então, o véu se retirou da minha e da tua vida quando nós nos rendemos ao Senhor. Então o Senhor ouve as nossas petições, ouve as nossas orações, as nossas intercessões e a necessidade aonde o Senhor tem suprido uma parte dela, outras não, porque é propósito dele, para a honra e a glória do nome dele. Amém? Que nesse devocional venhamos compreender que o véu, embora esteja rasgado, mas ele só é removido do coração do homem quando ele se converte ao Senhor. Enquanto não se converter ao Senhor, é o que diz o versículo 15. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. O véu sai tirado, não pela leitura de Moisés, mas pela conversão a Cristo Jesus. É que o véu é tirado. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque é no nome de Jesus, Senhor. Se o Senhor, a resposta da minha oração, o Senhor responde, em nome de Jesus. O desejo da minha alma, o Senhor, meu Pai, cumpre, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, aquele que é curado, ele é curado por causa do nome de Jesus. Aquele que é liberto de possessão demoníaca, ele é liberto por causa do nome de Jesus. Aquele que ressuscita, ele é ressuscitado pelo nome de Jesus. Aquele que se levanta, ele é levantado por causa do nome de Jesus. Aquele que tem a vida transformada, é transformada por causa do nome de Jesus. Pai Santo, de poder e de glória, nós sabemos que o Espírito só veio para a nossa vida e o véu só se removeu da nossa vida quando nós nos prostramos diante da cruz de Cristo, diante do nome de Jesus. Pai, muito obrigado por ter enviado Cristo Jesus para ser nosso Senhor, nosso irmão, Salvador. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus.